A ONU aprovou uma resolução simplesmente para Israel acabar a guerra de imediato. Mas, como sempre, Israel tem uma espécie de manifestação contra isso, porque todos os requisitos que Israel pedia não estão sendo cumpridos, e especialmente a liberação de reféns. E a gente vai falar disso porque assim, os Estados Unidos meteu os pés pelas mãos no meio disso tudo e outros países com até guerra entraram no meio dessa resolução da ONU. Então vamos falar sobre isso para você entender tudo o que está acontecendo, tá, gente? Se você não me conhece, meu nome é Alessandra e aqui a gente traz tudo sobre geopolítica. E aliás, segue a gente nas outras redes sociais. Vamos lá. A ONU, nesses últimos dias, ela acabou de fazer, praticamente ontem, né? Ela fez uma resolução onde convocou a maioria dos países e falaram sobre o fato da guerra de Israel estar passando dos limites e estar entrando em uma espécie de polêmica apocalíptica, né? Porque a gente já sabe que Israel ou não, embora eu não acho que Israel esteja errado em contra-atacar o Hamas, claramente o cenário internacional não gosta tanto das medidas que Israel está fazendo. E como resposta, provavelmente a isso, os países vão fazer uma espécie de sanção a Israel, provavelmente se essa guerra continuar, né? Mas o que vem de importante nesse caso? Já havia sido apresentado várias outras propostas de paz, até mesmo pelos Estados Unidos, mas em tese todas elas foram negadas, tanto pela Rússia e outros países também como a China. Só que agora a proposta foi apresentada por outros países, em específico a gente teve aí a Suíça, junto com o Reino Unido, e uma diversa série de outros países que pertencem então e fazem a colaboração com a ONU. E essa apresentação claramente foi aceita pela grande maioria, incluindo Rússia e China. Só que o grande problema é que os Estados Unidos não aceitou e também não falou nada, ele se absteve completamente nessa decisão. Então ele continuou neutro, apenas não deu votação absolutamente nenhuma sobre o tema, né? Então, assim, querendo ou não, como os Estados Unidos não manifestou que não estava nem afim e também não estava querendo, meio que isso aí foi aprovado de imediato, né? Só que assim, será que Israel vai aderir a essa questão da ONU, né? Ou será que não? Porque durante esse tempo aí, Israel meio que ficou um pouco decepcionada com os Estados Unidos, porque se estava esperando que os Estados Unidos, ao invés de manter uma neutralidade, não querer entrar em conflito com outros países que queriam acabar com a guerra lá na faixa de Gaza, meio que meio que os Estados Unidos não fez isso. Os Estados Unidos se manteve aí com as suas ideias e falando, tipo, foda-se Israel, não entro no meio de polêmica por você, né? E com resposta a isso, claramente Israel ia fazer uma visita aos Estados Unidos nesses últimos dias e ele deixou de ir por completo, né? Tanto os representantes de Benjamin Netanyahu, que seriam dois, foram aí excluídos. Ele falou, eu não vou levar porque os Estados Unidos estão meio que quebrando uma promessa que tinha de acordo com a gente. Então, foi um pouco por parte de Israel que mostrou sua indignação com tudo isso, porque assim, realmente, o que se era esperado dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos entram em tanta polêmica por defender a paz e outras coisas nesses sentidos, né? Era que os Estados Unidos apoiassem Israel ao invés de apoiar lá a faixa de Gaza e apoiar as decisões da Palestina. Só que, assim, embora a ONU tenha feito esse acordo de paz para ser cessado assim imediato, os próprios palestinos, inclusive especialmente o Hamas e Israel, não querem que isso aconteça. Porque, assim, embora os outros países tenham decidido por eles, o próprio líder do Hamas, ele falou para a CNN que claramente ele vê que os países interferindo nisso estão aí acabando por completo. Porque simplesmente não se trata só de liberação de reféns. O Hamas quer outras coisas além disso. Então, claramente aí, o Hamas está querendo ver mais oportunidades com essa situação. E uma proposta de paz imediata agora ia ser completamente oposta ao que o Hamas quer, né? E o que Israel quer é o fato da liberação dos reféns em principal. Acredito eu, e como propriamente a embaixadora dos Estados Unidos chegou a falar, acredito eu que se o próprio Hamas já tivesse liberado os reféns de Israel, a proposta de paz já tinha vindo há muito tempo, né? Mas a gente sabe que o Hamas não libera. E acredite ou não, para mim é uma troca que não tem equivalência nenhuma a Israel com o Hamas, né? Porque assim,
estava sendo feita uma troca aqui entre o acordo de negociação que a ONU ia apresentar, só que era assim, 700 palestinos que dentre eles que estavam presos lá em Israel tinham matado civis israelenses em troca de 40 reféns israelenses. Então você está vendo um número desproporcional extremamente grande. Tá certo que Israel prendeu mais pessoas do que o Hamas, pelo menos até onde a gente sabe, né? Porque assim, não temos uma ideia de quantas pessoas tenham sido presas pelo Hamas. Mas essa troca não tá nem um pouco equivalente, porque a gente sabe que também, assim, tá, Israel tá com 700 prisioneiros, vamos supor assim, tem muito mais, né? Mas tá com 700 prisioneiros lá dos palestinos. Só que, por outro lado, tem assim, estimativa que quase 100 mil pessoas foram presas ou então foram raptadas lá, se eu não me engano, há uns 4 meses atrás, pelo estado lá do Hamas, né? Pelo Hamas. Só que assim, a negociação que o Hamas está fazendo está sendo muito pouca em relação a isso, né? Então eu tô vendo que o Hamas está querendo aproveitar muito bem dessa situação para conseguir ali morder alguma coisinha na isca, né? Só que o que acontece? No meio desse rolê todo de Israel ataca, de Israel não ataca, de Israel com o próprio Hamas e do Ramadã e da confusão toda que tá lá na faixa de Gaza, os Estados Unidos, especificamente os candidatos americanos, começaram a entrar no meio desse conflito como politicagem para o próprio Estados Unidos e como interferência de relações internacionais. Ou seja, queriam mostrar que, não sei se para o próprio americano ou para o cenário internacional, que eles são bons em resolver conflitos. Então a gente viu tanto do lado do Biden chegando e falando isso, quanto do lado do Trump. Só que o Trump deu uma fala nesses últimos dias, meio que assim, indo contra o Estado de Israel, né? Falando que era algo idiota eles continuarem com essa guerra, né? Tipo assim, o Trump ele vem com falas muito polêmicas, né? Ele falou que literalmente tem que ser muito burro para você fazer um ataque direto igual Israel fez no início da guerra contra o Hamas e que teria outros tipos de soluções para isso ser criada. Só que assim, Trump, vamos raciocinar, né? Porque estamos falando de uma galera que invadiu o estado e o território de outro país. Já começa por aí que isso aí não pode, né? A soberania fica aonde nisso, né? Invadiram, torturaram, fizeram atrocidades imensas. E o que o Trump esperava que fosse feito nessa hora? Eu acredito que eu tomaria a mesma medida que Benjamin Netanyahu, porque assim, se alguém entra e te ataca, você vai ficar o quê? Vendo ou vai chegar lá, olha, vamos conversar diplomaticamente aqui, você matou 20 mil pessoas, 20 civis meu aqui, eu vim aqui para entregar um papelzinho com um acordo de paz. Não ia rolar, né? Então assim, que segundo Trump, é isso que o Benjamin Netanyahu tinha que ter feito. Só que eu não vejo que faz sentido algum. Porém, vendo no cenário agora, realmente no cenário de agora, não como o Trump falou lá em 7 de outubro, tá? No cenário de agora, realmente faz um pouco de sentido. Porque, assim, Israel, embora tenha feito os ataques, a gente tem que lembrar que é uma data muito religiosa, tá acabando já, mas é muito religiosa. E o ataque à cidade de Rafah, que é o que Israel tá planejando, meio que muito arriscado, porque tem uma quantidade enorme de civis da Palestina lá. Ou seja, não é só o povo do Hamas, mas muito, mas muito civil. E Israel, querendo ou não tem como negar isso, tá ficando queimado no cenário global, porque assim, esses ataques com a mídia caindo em cima, falando que Israel comete atrocidades, não posso falar outra palavra, né? Comete atrocidades, a gente viu que tá tendo uma decaída na quantidade de pessoas que estão apoiando Israel e estão começando a se questionar sobre o fato, não pelo Hamas, mas pelos palestinos, né? Mas assim, é uma situação de guerra, né? Tanto civis palestinos inocentes morreram, mas civis israelenses, desculpa, gente, falei errado. Israelenses também morreram, da mesma forma que os palestinos, né? Mas assim, as pessoas não levam em consideração isso, elas pensam que simplesmente por Israel ser um estado mais forte do que a própria faixa de Gaza, Israel então é opressora da faixa de Gaza. Mas não é isso, gente, é uma guerra, né? Independente do lado, sempre tem caos. Porém, assim, né?
Eu acredito que talvez seja realmente uma hora de um cessar-fogo, mas eu não iria cessar fogo num momento que a ONU te obriga a fazer isso e, aliás, não cumpre os requisitos completos que você quer. Porque, assim, o Hamas é uma organização bem duvidosa, mas bem duvidosa mesmo. Você fazer um acordo de paz, assina esse acordo de paz, aí você fala, nossa, libera todos os reféns, mas você não tem uma quantidade exata de reféns que tem, não tem nada que registre a quantidade exata, porque assim, o Hamas não divulga as informações corretas, não divulga as coisas certas, seria muito arriscado pro Estado israelense, ou seja, você está fazendo, dando um tiro no escuro e está esperando que esse tiro acerte o alvo, porque simplesmente é contar muito com a sorte. Porque o que garante que quando for assinado esse acordo de paz, e acredite, querendo ou não, esse acordo de paz e trégua não cumpre todos os requisitos do Hamas, e o Hamas sempre quer mais, o Hamas entregue uma parcela só desses reféns e mantém outra parcela desses reféns para conseguir barganhar com Israel posteriormente, né? Tudo isso é possível, né? Então eu acredito muito pouco que Israel vai querer tomar essas medidas. E tanto pelo lado do Hamas, eu não acredito que terá muita honestidade por parte deles nesse tipo de acordo e negociação. Tanto de um lado, porque o acordo que a ONU fez não está cumprindo com todos os requisitos. Para essa guerra acabar, na minha visão, teria que, assim, o Hamas libera todos os reféns presentes e depois disso faz um acordo em relação às necessidades, o que o Hamas quer, o que claramente os palestinos querem com Israel, para ter assim uma adequação maior, querendo ou não, para que essa guerra acabe, vai ter que ter assim uma colaboração de Israel aceitando algumas medidas do Hamas, né? Ou é assim, que Israel recebendo as medidas do Hamas para ter uma trégua de paz, ou então um dos dois vai ter que ser eliminado. Na minha visão, são essas duas coisas que podem acontecer, não tem como acontecer outra coisa. Porque no estado que está agora, é bem complicado, né? E assim, querendo ou não, Israel está conseguindo a guerra mais do que a Ucrânia e a Rússia, né? Então a gente está vendo assim, que a Ucrânia precisa de bastante financiamento dos Estados Unidos e de outros países para conseguir fazer com que isso dê certo. Só que Israel está conseguindo até mesmo se manter sem um financiamento tão alto assim de outros países e até mesmo sem contar com opinião pública, né? Até hoje está aí a guerra claramente rolando, né? Embora assim o mundo não concorde muito com as medidas de Benjamin Netanyahu, mas a guerra está aí, né? Mas me fala nos comentários o que você acha sobre isso. Se realmente faz sentido, se não faz sentido, se o Hamas vai fazer uma espécie de trégua ou se ele não vai fazer. Coloca nos comentários e a gente volta pro próximo vídeo. E aliás, se você quiser seguir a gente nas outras redes sociais, tá, gente? Que eu também posto conteúdo de geopolítica lá. Só que assim, é um conteúdo bem mais rápido e bem mais fácil para você se manter informado. Aqui é mais assim, conversando com vocês, mostrando a minha opinião, o que eu acho que pode acontecer. Aliás, suposições são assim, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, né? Mas até agora tá indo mais ou menos na linha do que eu tô falando. Você também pode ter acesso aí a nossas outras redes sociais, tá, gente? Porque lá a gente também fala desse assunto, só que é um pouco mais rápido as matérias, tá? Que a gente entra mais profundamente. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.